Era o ano de 1982, e uma pequena esfera de titânio precipitava-se através do vazio silencioso para encontrar o seu destino cruel. A sonda Venera 13, um emissário forjado pelas mãos calejadas da engenharia soviética, não era apenas uma máquina, mas um testamento da audácia humana contra a indiferença cósmica. Enquanto se separava do seu veículo orbital, parecia um seixo atirado num lago dourado e impenetrável, descendo em direção a um mundo que a humanidade, na sua inocência poética, batizara com o nome da deusa da beleza e do amor. Mas à medida que a sonda perfurava as camadas superiores da atmosfera, a ilusão de serenidade desfez-se violentamente. O que parecia ser um véu de seda branca revelou-se um manto de ácido sulfúrico concentrado, chicoteando a fuselagem com ventos que superavam a velocidade dos furacões terrestres mais devastadores. A descida não foi uma queda livre através do ar, mas sim um mergulho num oceano fantasma. A atmosfera de Vênus é tão densa, tão carregada de dióxido de carbono, que deixa de comportar-se como um gás para agir como um fluido supercrítico, uma substância estranha, que flutua entre o líquido e o vapor. A Venera não caía apenas, ela afundava. A cada metro que descia, o peso do céu acima tornava-se insuportável. A pressão aumentava implacavelmente, chegando a 90 vezes a da Terra ao nível do mar. Imagine estar de pé no fundo do nosso oceano, com 1 quilômetro de água sobre a cabeça, sentindo o peso de um navio de guerra em cada centímetro quadrado do seu corpo. Essa era a recepção que aguardava a pequena máquina soviética. Quando os freios aerodinâmicos se soltaram e a sonda tocou o solo de basalto fraturado, as câmeras abriram-se para capturar um vislumbre de um mundo alienígena. A luz era difusa, um crepúsculo laranja eterno e sufocante, filtrado por nuvens que nunca se dissipam. O calor era absoluto. 475 graus Celsius, uma temperatura suficiente para derreter chumbo, zinco e estanho, transformando os circuitos eletrônicos em uma sopa metálica inútil em questão de minutos. A Venera 13 sobreviveu por 127 minutos, transmitindo dados de um túmulo planetário antes de sucumbir ao silêncio térmico. Naquele breve intervalo, ela confirmou o que os astrônomos temiam. Vênus não era o paraíso tropical que sonhávamos, mas sim a visão mais precisa do inferno que a física poderia conjurar. Durante milênios, olhamos para aquele ponto brilhante no céu da manhã e da tarde com esperança. Para os babilônios, era Ishtar. Para os romanos, Vênus. A sua luz branca e pura, refletida pelo albedo impiedoso das suas nuvens, servia como um espelho para os nossos desejos. No início do século XX, a ciência ainda permitia o romance. Svante Arrhenius, o prêmio Nobel que primeiro compreendeu o efeito estufa, imaginou Vênus como um pântano úmido e luxuriante, um mundo no período carbonífero, talvez habitado por anfíbios gigantes rastejando sob chuvas incessantes. A lógica parecia sólida, pois as nuvens sugeriam água e a proximidade do Sol sugeria calor vital. Imaginávamos uma irmã mais nova da Terra, exuberante e fértil. A realidade, contudo, é uma lição brutal sobre a fragilidade do equilíbrio planetário. A tragédia de Vênus reside na sua semelhança conosco. Em tamanho, massa e composição, Vênus e Terra são gêmeos, nascidos da mesma nuvem primordial de poeira e gás que orbitava o Sol recém-nascido há 4,5 bilhões de anos. É provável que, na sua juventude, Vênus possuísse oceanos de água líquida, céus azuis e continentes à deriva. Poderia ter sido o primeiro mundo habitável do Sistema Solar,
um berço de vida muito antes da Terra arrefecer o suficiente para sustentar a primeira bactéria. Mas algo fundamental se quebrou na maquinaria climática do nosso vizinho. A catástrofe que se abateu sobre Vênus não foi um evento súbito, como o asteroide que extinguiu os dinossauros, mas sim um processo lento e inexorável de suicídio atmosférico. A proximidade com o Sol foi a sentença inicial. À medida que a nossa estrela envelhecia e aumentava a sua luminosidade, a temperatura na superfície de Vênus subiu apenas o suficiente para evaporar os seus oceanos primordiais. A água, essa molécula milagrosa que permite a vida, transformou-se no agente da morte. O vapor de água é um gás de efeito estufa potente, muito mais eficaz em reter calor do que o dióxido de carbono. À medida que os oceanos evaporavam, o vapor prendia mais calor, o que, por sua vez, causava mais evaporação. Foi um ciclo de feedback positivo, uma espiral de destruição térmica imparável. Nas camadas superiores da atmosfera, a radiação ultravioleta do Sol bombardeava as moléculas de água, quebrando as ligações químicas e separando o hidrogênio do oxigênio. O hidrogênio, sendo o elemento mais leve do universo, escapou para o espaço, perdido para sempre no vento solar. O oxigênio reagiu com a crosta, oxidando o planeta até o osso. Vênus perdeu a sua água, sangrando os seus oceanos para o vácuo, deixando para trás uma carcaça seca e desidratada. Sem água para lubrificar as placas tectônicas e sem chuva para lavar o carbono da atmosfera e depositá-lo nas rochas, o ciclo do carbono parou. Na Terra, o ciclo do carbono é o termostato que mantém o planeta habitável. Os vulcões expelem dióxido de carbono, a chuva captura-o, os rios levam-no para o mar e as criaturas marinhas transformam-no em conchas de calcário, enterrando o carbono no fundo do oceano. Em Vênus, os vulcões continuaram a rugir, expelindo toneladas de gases para o céu, mas não havia chuva para limpar a atmosfera. O dióxido de carbono acumulou-se durante eras, construindo uma prisão térmica camada sobre camada. Hoje, a atmosfera é 96% dióxido de carbono. Funciona como um cobertor de chumbo que permite a entrada da luz solar visível, mas recusa terminantemente deixar o calor infravermelho escapar. A energia entra, mas nunca sai. É um desequilíbrio termodinâmico monstruoso que cozinha a superfície num forno planetário eterno. A superfície que a Venera encontrou é um deserto de rocha vulcânica, vastas planícies de lava solidificada que se estendem até o horizonte curvo. Não há crateras de impacto pequenas em Vênus, pois a atmosfera é tão espessa que pulveriza qualquer meteoro menor que um estádio de futebol antes que ele possa tocar o chão. Apenas os gigantes conseguem passar, deixando cicatrizes que são rapidamente apagadas pelo vulcanismo contínuo. É um mundo que se renova constantemente através do fogo, uma geologia torturada que nunca descansa. As montanhas de Vênus, como os Maxwell Montes, erguem-se a 11 quilômetros de altura, cobertas não por neve de água, mas por uma geada metálica de bismuto e sulfeto de chumbo, que brilha com uma luminescência sinistra nos dados de radar. A ironia suprema é que, ao procurarmos vida no universo, procuramos frequentemente condições semelhantes às da Terra. No entanto, Vênus ensina-nos que a linha entre um paraíso biológico e um deserto estéril é aterrorizantemente tênue. A diferença não está nos ingredientes fundamentais, mas na receita exata da sua evolução. Vênus é o fantasma do Natal futuro da Terra, um aviso gravado em ácido sulfúrico sobre o que acontece quando o efeito estufa sai de controle. Se a Terra fosse movida para a órbita de Vênus,
sofreria o mesmo destino. Os oceanos ferveriam, as florestas queimariam e o céu tornar-se-ia um teto opressivo de gás venenoso. Mas será que a história de Vênus termina realmente com a morte térmica? A ciência moderna, armada com espectroscopia avançada e modelos climáticos complexos, começou a reexaminar este vizinho hostil. Enquanto a superfície é inegavelmente inabitável para a vida, como a conhecemos, existe uma região na atmosfera de Vênus que desafia a nossa compreensão simplista de habitabilidade. Cerca de 50 quilômetros acima das planícies de lava derretida, a pressão cai para níveis terrestres e a temperatura torna-se surpreendentemente amena, oscilando entre 30 e 70 graus Celsius. Nestas camadas de nuvens, onde o ácido sulfúrico reina, existe um ciclo atmosférico complexo. A luz ultravioleta interage com compostos desconhecidos, criando padrões escuros que absorvem energia de maneira que ainda não conseguimos explicar totalmente. Alguns cientistas ousam sussurrar uma hipótese que, décadas atrás, seria considerada loucura. E se a vida em Vênus não morreu, mas migrou? E se, à medida que a superfície se tornava um inferno, a biosfera microbiana recuou para os céus, adaptando-se a um estilo de vida puramente aéreo, flutuando nas correntes de vento perpétuas, como plâncton num oceano de gás? A descoberta recente de fosfina, uma molécula simples composta por um átomo de fósforo e 3 de hidrogênio, nas nuvens venusianas, acendeu um farol de controvérsia e excitação na comunidade científica. Na Terra, a fosfina é produzida quase exclusivamente por vida microbiana, em ambientes anóxicos ou por laboratórios industriais. Encontrá-la em Vênus, num ambiente altamente oxidante, onde deveria ser destruída rapidamente, sugere que algo está a reabastecê-la ativamente. Poderia ser uma geoquímica exótica que ainda não compreendemos? Ou poderia ser o último suspiro de uma biosfera antiga, agarrada à existência nas nuvens ácidas de um planeta moribundo? Olhamos para Vênus não mais como a deusa do amor, mas como um espelho distorcido, um gêmeo maligno que guarda os segredos da mortalidade planetária. A sonda Venera 13, agora apenas um esqueleto de metal corroído na superfície ardente, é um monumento à nossa curiosidade. Ela lembra-nos que o universo não é obrigado a ser hospitaleiro. A vida é uma anomalia, uma chama frágil que precisa ser protegida contra a escuridão fria do espaço e o calor abrasador das estrelas. Enquanto contemplamos a possibilidade de vida nas nuvens douradas, somos forçados a reavaliar a nossa própria posição no cosmos. Se a vida pode persistir num lugar como Vênus, então a vida é mais tenaz e onipresente do que jamais ousamos sonhar. Mas, se Vênus é verdadeiramente estéril, um cemitério de esperanças biológicas, então a Terra torna-se ainda mais preciosa, uma joia solitária de azul e verde num sistema solar definido pela desolação. A história de Vênus é uma tragédia em 3 atos: o nascimento promissor, a traição climática e o presente infernal. Mas talvez haja um epílogo escondido naquelas nuvens impenetráveis. A busca por vida em Vênus não é apenas uma caçada por micróbios alienígenas. É uma busca para entender os limites da própria biologia. Até onde a vida pode ir antes de quebrar? Quão adaptável é a química da existência? As respostas permanecem ocultas sob o véu de dióxido de carbono, guardadas por ventos furiosos e chuvas de ácido. Para as encontrar, teremos de voltar. Não com sondas suicidas que sobrevivem apenas minutos, mas com exploradores robóticos desenhados para navegar nos céus tempestuosos, balões instrumentados que flutuarão como águas vivas no oceano aéreo de Vênus,
provando o ar, procurando a assinatura química da vida. Até lá, Vênus permanece um enigma brilhante no céu noturno, um aviso silencioso e talvez, apenas talvez, um refúgio improvável, onde a vida se recusa a extinguir. A dualidade de Vênus confronta-nos com a questão fundamental: somos a norma ou a exceção? O silêncio que emana daquele mundo vizinho é o silêncio de um túmulo ou o silêncio de alguém que prende a respiração, escondido nas sombras, esperando para ser encontrado? Durante décadas, a humanidade olhou para o céu noturno e projetou seus próprios sonhos nas nuvens impenetráveis da estrela da manhã. Sob aquele manto branco e brilhante, a imaginação coletiva concebeu um mundo de chuvas incessantes e florestas pré-históricas, um espelho úmido e fértil da Terra durante o período carbonífero. Cientistas laureados e escritores de ficção especulativa visualizavam samambaias gigantescas, balançando sob ventos mornos, e oceanos rasos, repletos de vida primitiva, protegidos do sol por uma camada eterna de nuvens. Era uma visão reconfortante. A ideia de que logo ao lado, a apenas alguns milhões de quilômetros no vazio cósmico, uma irmã gêmea da Terra aguardava, talvez um pouco mais quente, mas inegavelmente viva. Essa alucinação coletiva começou a se desfazer, não com a chegada de uma nave, mas com o olhar atento de um jovem doutorando chamado Carl Sagan, no final da década de 1950. Enquanto o mundo estava distraído com a corrida armamentista e a política terrestre, Sagan debruçou-se sobre dados de emissão de rádio provenientes do planeta vizinho. O que ele viu nos números não era o sussurro suave de um pântano tropical, mas o grito estridente de uma fornalha. Ao analisar a radiação de micro-ondas emitida pelo planeta, Sagan percebeu que a temperatura da superfície não podia ser compatível com a vida como a conhecíamos. Ele propôs um modelo que na época parecia radical, sugerindo que a atmosfera de Vênus agia como um cobertor sufocante, aprisionando o calor solar com uma eficiência aterrorizante. Não era um jardim, era um forno selado. A física termodinâmica, implacável e sem sentimentalismos, sugeria que a superfície de Vênus era quente o suficiente para derreter chumbo. A confirmação dessa hipótese veio com a frieza metálica da Guerra Fria. Enquanto as superpotências disputavam a supremacia ideológica na Terra, elas lançavam seus emissários robóticos ao abismo. A União Soviética, obcecada pela conquista de Vênus, iniciou o programa Venera, uma série de missões que se tornariam um testamento da tenacidade humana contra a fúria da natureza planetária. As primeiras sondas a mergulharem na atmosfera venusiana não enviaram de volta imagens de dinossauros ou pântanos. Elas enviaram silêncio. Imagine uma lata de metal, repleta de sensores delicados, mergulhando em um oceano, mas não de água. A atmosfera de Vênus é tão densa que, na superfície, o dióxido de carbono deixa de se comportar puramente como um gás e assume características de um fluido supercrítico. A pressão é esmagadora, 90 vezes superior à da Terra ao nível do mar. Para um ser humano, seria o equivalente a estar a 1 quilômetro de profundidade sob o oceano, mas sem a água refrescante. Em vez disso, o ambiente é um ar seco e cáustico, aquecido a quase 500 graus Celsius. As primeiras máquinas soviéticas foram esmagadas como cascas de ovo muito antes de tocarem o solo. A atmosfera, densa e hostil, funcionou como uma parede de tijolos para os delicados instrumentos que esperavam encontrar pressões semelhantes às da Terra. Foi um despertar brutal para os engenheiros. Eles perceberam que não estavam construindo naves para explorar um planeta, mas submarinos
para mergulhar no inferno. Quando a Vênera 7 finalmente pousou com sucesso na superfície calcinada em 1970, ela sobreviveu por apenas 23 minutos. 23 minutos de dados transmitidos antes que o calor derretesse seus circuitos e a pressão esmagasse seu corpo metálico. Mas esses minutos foram suficientes para reescrever nossa compreensão do sistema solar. Aquele mundo não era um berço para a vida futura, era um cemitério de possibilidades passadas. A tragédia de Vênus reside na sua semelhança inicial com a Terra. Ambos nasceram na mesma região da nebulosa solar, formados pelos mesmos materiais, com tamanhos e gravidades quase idênticos. No entanto, a história cósmica é escrita por pequenas divergências que se amplificam ao longo de éons. No início, quando o Sol era mais jovem e mais fraco, Vênus pode ter tido oceanos de água líquida. Sob aquele sol pálido da juventude do sistema solar, Vênus poderia ter sido o primeiro mundo habitável, um paraíso azul muito antes de a Terra ter estabilizado sua própria atmosfera. Mas a proximidade com a estrela selou seu destino. À medida que o Sol aumentava sua luminosidade, como fazem todas as estrelas da sequência principal, a temperatura em Vênus subiu. A água dos oceanos começou a evaporar. O vapor de água é um gás de efeito estufa potente, muito mais eficiente em reter calor do que o dióxido de carbono em certas condições. À medida que mais água evaporava, a temperatura subia, causando ainda mais evaporação. Foi um ciclo de feedback positivo, um mecanismo de autodestruição planetária, que os climatologistas chamam de efeito estufa descontrolado. Nos níveis superiores da atmosfera, a radiação ultravioleta do Sol bombardeava as moléculas de água, quebrando as ligações químicas entre hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, leve e ágil, escapou para o espaço, perdido para sempre no vácuo. O oxigênio restante reagiu com as rochas da superfície ou combinou-se com o carbono. Sem água para lubrificar as placas tectônicas ou para dissolver o dióxido de carbono e sequestrá-lo em rochas carbonáticas, como acontece na Terra, o ciclo do carbono em Vênus foi quebrado. Na Terra, o termostato planetário funciona através de uma dança lenta entre vulcões e chuva. Vulcões expelem dióxido de carbono. A chuva lava esse carbono do ar e o deposita no fundo do oceano. Em Vênus, a chuva cessou há bilhões de anos. Os vulcões continuaram a rugir, bombeando carbono para a atmosfera, mas nada o removia. O céu tornou-se uma manta espessa de dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico que refletem a luz do Sol, mas aprisionam cada fóton de calor infravermelho que tenta escapar da superfície. O resultado é um mundo onde a noite é tão quente quanto o dia, onde as estações não existem e onde a própria rocha brilha com um vermelho opaco devido ao calor ambiente. O estudo deste cataclismo não é apenas um exercício de curiosidade astronômica. Carl Sagan e seus contemporâneos perceberam que Vênus é um espelho distorcido, segurando um aviso sombrio para a Terra. Ele nos ensina que a habitabilidade não é um estado permanente, mas um equilíbrio precário. Uma atmosfera não é apenas um cenário passivo onde a vida acontece. É uma máquina complexa e dinâmica que pode, se empurrada para além de certos limites, voltar-se contra seus habitantes com uma violência termodinâmica absoluta. A divergência entre a Terra e Vênus é a história de dois irmãos que seguiram caminhos opostos. Um manteve o equilíbrio, permitindo que a água esculpisse continentes e a vida florescesse em complexidade infinita. O outro sucumbiu a uma febre planetária, transformando-se em uma panela de pressão estéril.
Enquanto olhamos para os dados trazidos por aquelas máquinas heróicas que morreram na superfície venusiana, somos forçados a confrontar a fragilidade do nosso próprio oásis azul. Vênus demonstra que o efeito estufa não é apenas uma teoria política ou econômica, mas uma lei física fundamental capaz de esterilizar mundos inteiros. A beleza da estrela da manhã esconde a cicatriz de uma catástrofe climática de escala global. Um lembrete permanente de que a natureza não tem obrigação de manter um planeta habitável. Mas mesmo neste ambiente de hostilidade suprema, onde o chumbo derrete e as rochas estalam sob o peso do ar, a curiosidade humana persiste, pois a química é teimosa e a física permite nichos de estabilidade nos lugares mais inesperados. Se a superfície é o inferno, o que dizer das camadas superiores das nuvens, onde a pressão e a temperatura se assemelham curiosamente a um dia de primavera na Terra? Poderia a vida, expulsa de um oceano que ferveu há bilhões de anos, ter encontrado refúgio nos céus? Em junho de 1985, duas esferas brancas, frágeis como bolhas de sabão contra a vastidão do cosmos, foram lançadas no abismo amarelado. Eram as sondas Vega, emissárias da União Soviética, máquinas projetadas não para pousar e morrer nas rochas derretidas, mas para flutuar. Enquanto desciam pela atmosfera espessa, seus sensores registraram algo que desafiava a intuição brutal daquele mundo. À medida que deixavam para trás o vácuo gelado do espaço e mergulhavam em direção ao forno da superfície, encontraram, por um breve momento, um paraíso perdido. A 54 quilômetros de altitude, os instrumentos estabilizaram. A temperatura externa lia 30 graus Celsius. A pressão era quase idêntica à que sentimos ao nível do mar na Terra. Se um ser humano pudesse estar ali, suspenso numa gôndola fora daquelas nuvens corrosivas, não precisaria de um traje pressurizado ou de aquecedores complexos. Poderia estender a mão e sentir um ambiente que, em termos puramente físicos, mimetiza um dia ameno de primavera em nosso próprio planeta. É aqui, suspenso entre o gelo superior e o fogo inferior, que reside o maior paradoxo de Vênus. O planeta que conhecemos como o gêmeo maligno da Terra esconde, sob seu véu de ácido sulfúrico, uma zona de temperança, um oásis aéreo que flutua acima da devastação. Para entender como a vida poderia persistir aqui, devemos deixar de olhar para o chão e voltar nossos olhos para a dinâmica dos fluidos e a tragédia histórica de um mundo que ferveu. Imagine a atmosfera de Vênus não como um gás, mas como um oceano profundo e estratificado. Na superfície, a densidade é tão extrema que o ar se comporta como um fluido supercrítico, esmagando e queimando tudo o que toca. Mas à medida que subimos, emergimos das profundezas abissais para uma zona pelágica, uma camada onde a luz do sol penetra e a turbulência se acalma. É nesta faixa estreita que a física permite a existência de líquidos estáveis, o pré-requisito universal para a química da vida como a conhecemos. A questão que assombra os astrobiólogos não é apenas se a vida pode sobreviver ali hoje, mas como ela chegou lá. A resposta pode residir em uma diáspora vertical, um êxodo forçado pela catástrofe climática. Houve um tempo, bilhões de anos atrás, em que Vênus possuía oceanos vastos e azuis, refletindo um sol mais jovem e fraco. A vida, se é que surgiu, teria começado nessas águas primordiais, agarrando-se às rochas costeiras e flutuando nas marés rasas. Mas a termodinâmica é um mestre cruel. À medida que o Sol aquecia e o efeito estufa entrava em sua espiral irreversível, os oceanos começaram a evaporar. Não foi um evento súbito,
mas uma agonia lenta. À medida que a água líquida recuava, as poças tornavam-se lamas salinas e as lamas tornavam-se crostas estéreis. Para a vida microbiana, o solo tornou-se um cemitério. No entanto, enquanto a água fugia da superfície, ela não desaparecia. Ela ascendia. O vapor d'água formava nuvens cada vez mais densas e permanentes. Aqui, a biologia teria seguido a hidrologia. Assim como o plâncton na Terra pode ser arrastado pelas tempestades para a atmosfera superior, os micróbios venusianos teriam sido caroneiros na evaporação final. Eles migraram para cima, fugindo do calor invasor, adaptando-se geração após geração a altitudes cada vez maiores. O solo tornou-se o inferno, e o céu tornou-se a única arca disponível. Esta hipótese sugere que a biosfera de Vênus não foi extinta, mas deslocada. Ela se tornou uma biosfera em suspensão, desconectada da crosta planetária, vivendo um ciclo eterno de nascimento e morte nas correntes de vento que circundam o planeta em 4 dias terrestres. Mas viver nas nuvens exige uma adaptação profunda às leis da física. Na Terra, o voo é uma luta constante contra a gravidade. Pássaros batem asas, aviões queimam combustível. Para um micróbio, no entanto, a física do voo é diferente. Em escalas microscópicas, o ar parece viscoso, espesso como mel. A gravidade puxa para baixo, mas o atrito do ar segura o organismo. A sobrevivência nesta zona habitável aérea depende do princípio de Stokes, que governa a velocidade de queda de pequenas partículas em um fluido. Se um organismo for pequeno o suficiente, sua velocidade terminal é insignificante. Ele não cai, ele deriva. Ele se torna um prisioneiro voluntário das correntes ascendentes térmicas, mantido no ar pela própria turbulência da atmosfera. No entanto, a gravidade é paciente. Eventualmente, gotículas de água e ácido colidem, crescem e tornam-se pesadas demais para flutuar. Elas precipitam como chuva, uma virga ácida que cai em direção à superfície escaldante. Para qualquer forma de vida presa dentro dessa gota, a queda é uma sentença de morte. À medida que descem, a temperatura aumenta exponencialmente. A gota evapora muito antes de tocar o chão, deixando o micróbio seco e exposto ao calor esterilizante das camadas inferiores. Para sobreviver, a vida em Vênus teria que ter desenvolvido um ciclo de vida que desafia a queda. Imagine esporos que, ao sentirem o aumento da temperatura e a evaporação de seu habitat líquido, entram em um estado de criptobiose, uma hibernação profunda onde toda a atividade metabólica cessa. Secos e leves como poeira, esses esporos mumificados poderiam ser apanhados pelas correntes de convecção que sobem do inferno inferior, sendo trazidos de volta para a segurança da zona temperada, onde a umidade permitiria que reidratassem e florescessem novamente. Seria um ciclo sísífico de queda e ressurreição, uma dança vertical impulsionada pela energia térmica do planeta. Mas há um adversário mais formidável que a gravidade nesta utopia flutuante. As nuvens de Vênus não são feitas de vapor d'água benigno, como as da Terra. Elas são compostas de gotículas concentradas de ácido sulfúrico, uma substância que na Terra dissolve metais e carboniza matéria orgânica instantaneamente. A zona habitável é, quimicamente, uma zona de guerra. A química orgânica padrão, baseada em carbono, hidrogênio e oxigênio, é vulnerável ao ataque ácido. As ligações moleculares que mantêm nosso DNA e proteínas unidas seriam rompidas em segundos neste ambiente. Portanto, se a vida persiste lá, ela deve ter se vestido com uma armadura química. Na Terra, encontramos extremófilos que toleram acidez elevada, escondendo-se dentro de biofilmes,
ou bombeando prótons freneticamente para fora de suas células. Mas em Vênus, a adaptação precisaria ser fundamental. Talvez a bioquímica da vida nas nuvens não use as mesmas moléculas que nós. Talvez utilizem anéis de enxofre, o ciclosulfato, como base estrutural, criando membranas impenetráveis ao ácido que as rodeia. Ou talvez tenham evoluído para usar o próprio ácido como solvente, invertendo a lógica da biologia terrestre, onde a água é o meio da vida. Há também a questão da luz. A 50 quilômetros de altura, a radiação ultravioleta do Sol é intensa. Sem a proteção de uma camada de ozônio robusta, qualquer organismo estaria exposto a danos genéticos constantes. Mas a natureza, em sua infinita engenhosidade, muitas vezes transforma perigos em recursos. Alguns cientistas especulam que as misteriosas manchas escuras, observadas nas nuvens de Vênus, que absorvem grandes quantidades de luz ultravioleta, poderiam ser vastas colônias de micro-organismos. Assim como as algas na Terra usam clorofila para capturar a luz visível, a vida em Vênus poderia usar pigmentos à base de enxofre para capturar o ultravioleta, agindo como um protetor solar natural e, ao mesmo tempo, colhendo energia para a fotossíntese. Essas manchas mudam, crescem e se movem com os ventos, comportando-se não como formações meteorológicas estáticas, mas como florações biológicas dinâmicas. A visão que emerge é de uma ecologia fantasmagórica e resiliente. Um mundo sem terra firme, onde o conceito de casa é uma altitude, não uma latitude. Um ecossistema global que nunca dorme e nunca pousa, flutuando eternamente acima de um planeta que tentou matá-lo. Se esta hipótese estiver correta, Vênus não é um planeta morto, mas um planeta onde a vida recuou para o sótão quando o térreo pegou fogo. Isso reescreve nossa compreensão da zona habitável. Não se trata apenas da distância de uma estrela, mas da capacidade de um planeta de oferecer refúgios, nichos tridimensionais onde as condições se alinham, mesmo que apenas por alguns quilômetros verticais. A física dos fluidos e a química orgânica dançam juntas neste balé aéreo. A viscosidade do ar combate a gravidade. A complexidade molecular combate a entropia ácida. É uma existência precária, equilibrada no fio da navalha. Se a atmosfera esfriar demais, a vida congela ou cai. Se aquecer demais, a zona habitável é empurrada para cima, para onde a radiação é letal. Olhando para essas nuvens impenetráveis, somos forçados a confrontar a tenacidade da vida. Ela não se rende facilmente. Quando os oceanos fervem, ela aprende a voar. Quando o ar se torna veneno, ela constrói escudos. A possibilidade de vida em Vênus nos ensina que a habitabilidade não é um estado estático, mas um processo evolutivo, uma negociação contínua entre a biologia e a geologia. E enquanto nossas sondas de metal sucumbem à pressão e ao ácido, dissolvendo-se no esquecimento, talvez existam testemunhas microscópicas flutuando logo acima delas, sobreviventes de um apocalipse antigo, observando silenciosamente os invasores de um mundo azul que elas talvez, em sua memória genética profunda, ainda recordem. Mas se a vida pode se adaptar a tal extremo, transformando o céu em seu lar permanente, o que isso nos diz sobre o destino final das biosferas em todo o universo? Será que a migração para as nuvens é o último ato de resistência de um planeta moribundo? Ou apenas um prelúdio para uma extinção inevitável, quando a atmosfera, finalmente, for arrancada pelo vento solar? No silêncio rarefeito de Mauna Kea, onde o ar é tão fino que a respiração humana se torna um esforço consciente, um olho mecânico gigante
voltava-se para o ponto mais brilhante do céu noturno. Era o ano de 2017 e o telescópio James Clerk Maxwell não estava procurando por cidades perdidas ou oceanos superficiais, mas sim escutando o sussurro químico de um mundo vizinho. A astrônoma Jane Greaves e sua equipe buscavam um sinal de calibração, um ponto de referência negativo, uma certeza de que a vida, tal como a conhecemos, não poderia existir naquele inferno pressurizado. Eles olhavam para Vênus, esperando o silêncio. O que encontraram foi um grito. Nas frequências de rádio, a luz se comporta como uma partitura musical, onde cada molécula no universo toca uma nota específica, uma frequência de ressonância que denuncia a sua existência através de vastas distâncias. Quando a luz refletida pelas nuvens altas de Vênus passou pelos detectores, faltava uma fatia muito específica do espectro. Algo estava absorvendo as ondas de rádio em um comprimento de onda de exatamente 1,123 milímetros. Era a impressão digital espectral de uma molécula que não deveria estar lá. Uma molécula que na Terra é associada à morte, à guerra química e à decomposição anaeróbica, mas que, no contexto da astrobiologia, tornou-se o arauto mais controverso da esperança. Era a fosfina. Para compreender a magnitude desta anomalia, devemos descer a escala atômica. A fosfina é uma pirâmide química simples, construída com um átomo solitário de fósforo no topo, segurando 3 átomos de hidrogênio na base. É uma estrutura que a termodinâmica odeia. Em um planeta rochoso, com uma atmosfera oxidada, rica em oxigênio ou compostos de enxofre como Vênus, o fósforo prefere desesperadamente ligar-se ao oxigênio, formando fosfatos estáveis. Forçar o hidrogênio a ligar-se ao fósforo nessas condições é como tentar equilibrar uma pedra pesada no cume de uma agulha. Requer energia imensa. Requer uma luta constante contra a entropia natural do ambiente. Nos gigantes gasosos como Júpiter e Saturno, a fosfina existe em abundância, forjada nas profundezas esmagadoras, onde a pressão e o calor extremos esmagam os átomos até que eles se submetam a configurações não naturais. Mas Vênus não é um gigante gasoso. Vênus é um mundo de rocha e ácido. Para que a fosfina exista nas nuvens venusianas, a uma altitude onde a temperatura e a pressão são temperadas, algo deve estar a fabricá-la ativamente. E deve estar a fazê-lo rápido o suficiente para combater a destruição inevitável que a luz ultravioleta do Sol e o ácido sulfúrico impõem à molécula. Na Terra, não conhecemos nenhum processo geológico capaz de produzir fosfina nas quantidades detectadas pelos telescópios no Havaí e, posteriormente, confirmadas pela vasta rede de antenas do ALMA no Chile. Vulcões não a expelem em quantidade suficiente. Relâmpagos não possuem a química correta para forjá-la. Meteoritos trazem apenas traços insignificantes. Em nosso pálido ponto azul, a fosfina é produzida industrialmente para a fumigação, ou, mais intrigantemente, por micróbios que prosperam na ausência de oxigênio. É o hálito de bactérias que vivem em pântanos, em sedimentos de lagos e nas entranhas de animais. É um subproduto da vida lutando para sobreviver em nichos anóxicos. A descoberta de Greaves, anunciada ao mundo em 2020, não foi apenas um dado científico, foi um terremoto filosófico. Sugeria que as nuvens de Vênus, aquelas camadas espessas de ácido sulfúrico que flutuam dezenas de quilômetros acima da superfície calcinada, poderiam ser o lar de uma biosfera aérea. A ideia desafiava a lógica convencional de que a habitabilidade exige água líquida na superfície. Aqui estava a sugestão de que a vida não apenas se adapta, mas que pode migrar,
fugindo de uma superfície que se tornou inabitável há bilhões de anos para encontrar refúgio nos céus. Imagine o ciclo de vida nestas nuvens. Não seria uma vida ancorada em rocha ou solo, mas uma existência eternamente flutuante. Micróbios microscópicos poderiam viver dentro de gotículas de líquido, protegidos do ambiente ácido letal por membranas de cera ou polímeros desconhecidos. Eles seriam nômades atmosféricos, cavalgando os ventos de superrotação que circundam o planeta a velocidades furiosas. Alimentar-se-iam da luz solar e dos compostos químicos presentes na atmosfera, excretando fosfina, como nós exalamos dióxido de carbono. Seria um ecossistema suspenso sobre um abismo de calor, uma biosfera que nunca toca o chão. No entanto, a ciência é um campo de batalha onde as ideias são testadas pelo fogo do ceticismo. A detecção da fosfina foi imediatamente atacada, dissecada e questionada, como deve ser qualquer afirmação extraordinária. Outros astrônomos apontaram os telescópios para Vênus e não viram nada. Alguns argumentaram que o sinal detectado não era fosfina, mas dióxido de enxofre, um gás comum em Vênus, cuja assinatura espectral está perigosamente próxima daquela da fosfina. Era um caso de pareidolia cósmica. Estávamos vendo o que queríamos ver, moldando o ruído estático do universo na forma de um companheiro. A controvérsia revelou a fragilidade e a beleza do método científico. Não se tratava de acreditar ou não, mas de refinar a visão. Novas análises dos dados originais sugeriram que a fosfina estava lá, mas talvez em concentrações menores, ou que sua presença era transitória, aparecendo e desaparecendo como marés invisíveis. Isso complicou ainda mais o mistério. Se a fosfina varia com o tempo, isso sugere surtos de atividade biológica ou ciclos geológicos desconhecidos que pulsam com um ritmo que não compreendemos? O que torna a fosfina um biomarcador tão sedutor é a sua especificidade. Ao contrário do metano, que pode surgir tanto de vacas quanto de vulcões, ou do oxigênio, que pode ser libertado pela quebra da água sob radiação intensa, a fosfina em um mundo rochoso é um sinal de desequilíbrio termodinâmico flagrante. É uma bandeira vermelha química. A sua presença exige uma fonte de energia contínua que impulsiona a química morro acima, contra a gravidade da estabilidade molecular. A vida é, por definição, esse impulso. A vida é a rebelião da matéria contra o equilíbrio estático. Se aceitarmos, mesmo que por um momento, a premissa de que a fosfina é biológica, as implicações reescrevem a nossa compreensão da gênese da vida. Isso significaria que a vida não é um milagre raro que exige condições de cachinhos dourados perfeitas, mas sim uma praga tenaz, capaz de colonizar os ambientes mais hostis. Significaria que a vida pode ter surgido em Vênus, quando este ainda possuía oceanos, e que, à medida que o efeito estufa descontrolado fervia os mares e cozinhava a crosta, a vida recusou-se a morrer. Ela evoluiu, ela subiu. Ela transformou o apocalipse planetário em um novo começo. Mas há outra possibilidade, uma que agrada aos químicos e geólogos que preferem um universo sem vida até prova em contrário. A presença de fosfina pode indicar que Vênus é o laboratório de uma química desconhecida. Pode haver reações fotoquímicas nas nuvens superiores, impulsionadas pela radiação solar intensa, que conseguem forjar ligações fósforo-hidrogênio através de mecanismos que nunca replicamos em nossos laboratórios terrestres. Se for este o caso, Vênus não é o lar de alienígenas, mas é algo igualmente fascinante. Um planeta que se comporta de maneiras que as nossas leis atuais da química planetária
não conseguem prever. Estaríamos diante de uma geologia exótica, um tipo de vida inorgânica que mimetiza os sinais da biologia. A detecção da fosfina acendeu um farol na escuridão da nossa ignorância. Antes de 2020, Vênus era frequentemente negligenciado em favor de Marte, o planeta vermelho que preserva as cicatrizes de rios antigos. Marte é o passado morto que podemos visitar. Vênus era visto como o futuro morto que devemos evitar. Mas a fosfina transformou Vênus de um museu de horrores climáticos em um alvo prioritário para a exploração. Ela forçou as agências espaciais a tirar a poeira de projetos de sondas atmosféricas, desenhando missões que não iriam apenas orbitar ou pousar, mas que mergulhariam nas nuvens, provando o ar, cheirando a atmosfera em busca dessa molécula elusiva. Imagine uma sonda descendo através das camadas de neblina amarela. À medida que os seus sensores provam o gás, ela não busca apenas a composição elementar, mas a complexidade isotópica, a quiralidade das moléculas, os sinais sutis de maquinaria metabólica. Se essa sonda encontrasse não apenas fosfina, mas aminoácidos ou cadeias de hidrocarbonetos complexos, a fronteira entre a química e a biologia se dissolveria. A questão da fosfina também nos obriga a confrontar o conceito de zona habitável. Tradicionalmente, definimos essa zona como a distância de uma estrela onde a água líquida pode existir na superfície de um planeta. Mas Vênus zomba dessa definição bidimensional. A habitabilidade pode não ser uma questão de onde um planeta está, mas de quais camadas desse planeta oferecem abrigo. Se Vênus é habitável, então o universo está repleto de nichos ecológicos que ignoramos, porque estávamos ocupados demais procurando por réplicas da Terra. Luas geladas com oceanos subterrâneos, anãs marrons com atmosferas temperadas, planetas errantes aquecidos pelo decaimento radioativo. Todos estes se tornam candidatos viáveis se aceitarmos que a vida pode prosperar nas nuvens de ácido. A persistência do sinal, apesar das críticas, mantém a porta aberta. É um lembrete de que a natureza não tem obrigação de ser compreensível ou fácil. O sinal de fosfina é fraco, oscilante, enterrado no ruído, mas recusa-se a desaparecer completamente. É como um fantasma que assombra os dados, aparecendo nos limites da detectabilidade, desafiando-nos a construir telescópios melhores, a enviar naves mais inteligentes, a pensar de forma mais criativa. Estamos diante de um abismo epistemológico. De um lado, a explicação biológica, excitante, aterrorizante, transformadora. Do outro, a explicação abiótica, racional, segura, mas que exige a invenção de uma nova ciência. Em ambos os casos, aprendemos algo fundamental. Se é vida, não estamos sós. Se é química nova, o universo é mais criativo do que imaginávamos. A fosfina em Vênus atua como um espelho. Quando olhamos para aquele planeta brilhante, envolto em mistério, vemos o reflexo das nossas próprias ansiedades e esperanças. Queremos desesperadamente encontrar parentes cósmicos. Queremos acreditar que a vida é robusta e universal. Mas também tememos o silêncio. A fosfina é a estática no rádio, que pode ser uma mensagem ou apenas a interferência da própria máquina. Enquanto os cientistas debatem sobre linhas espectrais e taxas de fotodissociação, Vênus continua a girar lentamente em sua rotação retrógrada, indiferente às nossas teorias. As nuvens continuam a correr, carregadas de ácido e, talvez, de segredos vivos. A detecção inicial pode ter sido o equivalente científico de avistar terra firme do alto de um mastro, apenas para perceber que poderia ser uma nuvem no horizonte. Mas a dúvida
instiga a viagem. Não podemos desver a possibilidade. A história da ciência é pavimentada com anomalias que se tornaram descobertas fundamentais. A precessão do periélio de Mercúrio era uma anomalia irritante, até que Einstein a usou para provar a relatividade geral. A radiação cósmica de fundo era um ruído persistente na antena, até que se revelou ser o eco do Big Bang. A fosfina venusiana situa-se agora nesse limiar precário entre o erro e a revolução. Se houver vida lá, flutuando naquelas camadas temperadas, ela é a sobrevivente final de um mundo que morreu. Ela testemunhou o sol ficar mais brilhante, os oceanos evaporarem e o céu fechar-se numa mortalha sufocante. Essas formas de vida seriam os nossos primos mais velhos e mais resistentes, guardiões de uma história biológica que antecede a nossa própria evolução multicelular. Eles seriam a prova de que a vida não se rende. Mas se a fosfina for apenas um truque da geoquímica, uma miragem molecular, então Vênus torna-se um aviso ainda mais severo. Ele permanece como o cadáver planetário, belo e estéril, lembrando-nos da raridade preciosa, do equilíbrio que permite a nossa própria existência. De qualquer forma, a assinatura espectral de 1123 milímetros mudou para sempre a maneira como olhamos para o céu noturno. Não mais apenas como um vasto vazio pontilhado de estrelas de fusão nuclear, mas como um oceano potencial de possibilidades químicas, onde cada ponto de luz pode esconder uma atmosfera pulsando com o ritmo invisível da respiração. A busca pela verdade sobre a fosfina não é apenas sobre Vênus. É um teste para a nossa capacidade de detectar vida em exoplanetas distantes. Se não conseguimos ter certeza sobre a vida no planeta vizinho, com toda a nossa tecnologia apontada para ele, como poderemos ter certeza sobre um sinal vindo de um mundo a 100 anos-luz de distância? Vênus é o campo de provas. É o enigma que precisamos resolver antes de nos atrevermos a classificar o cosmos. O sinal permanece lá, tênue e provocador. Ele nos chama não com a clareza de uma transmissão de rádio, mas com a ambiguidade de um enigma. E enquanto preparamos as nossas naves para mergulhar naquela névoa corrosiva, somos deixados com a vertigem de uma pergunta que ecoa através do vácuo entre os mundos. Estaremos nós prestes a conhecer uma segunda Gênese? Ou estamos apenas a olhar para o reflexo distorcido dos nossos próprios desejos de não estarmos sós na escuridão? Imagine uma vela acesa no vácuo escuro e silencioso de uma sala hermeticamente fechada há séculos. A lógica, a termodinâmica e o senso comum ditam que a chama deveria ter se extinguido no momento em que consumiu o último átomo de oxigênio disponível, deixando para trás apenas a fumaça fria da entropia. No entanto, ao abrirmos a porta dessa sala esquecida, encontramos a vela rugindo, brilhante e desafiadora. Para que essa chama persista contra as leis inegáveis do decaimento, algo invisível deve estar alimentando o pavio. Uma mão fantasma que derrama combustível onde só deveria haver cinzas. Essa é a situação impossível que confrontamos nas nuvens altas de Vênus. A detecção da fosfina não foi apenas a descoberta de uma molécula, mas a observação daquela vela impossível. Na atmosfera da Terra, o oxigênio é a chama que queimaria tudo se as plantas não o repusessem constantemente. Em Vênus, a fosfina desempenha o papel de uma anomalia química que grita por uma explicação, pois sua própria existência é uma afronta ao equilíbrio natural daquele mundo sufocante. Para compreender a magnitude deste paradoxo, precisamos descer ao nível atômico, onde uma guerra silenciosa
é travada a cada fração de segundo. A fosfina é uma molécula simples, uma pirâmide trigonal composta por um átomo de fósforo coroado por 3 átomos de hidrogênio. Mas é uma estrutura frágil, relutante e ansiosa para se desfazer. O fósforo odeia ligar-se ao hidrogênio sob as condições de temperatura e pressão que definem a maior parte do universo rochoso. Ele prefere, com um fervor termodinâmico, unir-se ao oxigênio para formar fosfatos, as rochas inertes e estáveis que compõem a crosta de planetas mortos. No entanto, a fragilidade química da molécula é apenas o começo do problema. O verdadeiro carrasco habita acima das nuvens. O Sol, em sua glória implacável, banha Vênus com um dilúvio de radiação ultravioleta. Para uma molécula de fosfina flutuando na alta atmosfera, um fóton ultravioleta é como uma bala de canhão atingindo um castelo de cartas. A energia do impacto é suficiente para quebrar as ligações atômicas instantaneamente, despedaçando a molécula e espalhando seus constituintes, que rapidamente reagiriam com as nuvens de dióxido de enxofre para desaparecerem para sempre. Os modelos computacionais que simulam a atmosfera venusiana são unânimes e impiedosos. Eles preveem que qualquer quantidade de fosfina injetada naquelas nuvens deveria ser aniquilada em questão de horas, ou no máximo, dias. A atmosfera de Vênus é um reator químico agressivo, projetado para oxidar e destruir compostos complexos, revertendo-os ao estado de menor energia possível. É um cemitério de complexidade. E ainda assim, o sinal persiste. A persistência do gás implica uma taxa de produção que desafia a imaginação geológica. Se não há vida, então Vênus deve possuir um tipo de vulcanismo exótico, milhares de vezes mais ativo do que qualquer coisa vista na Terra, cuspindo compostos do manto profundo, com uma violência que não deixa cicatrizes visíveis na superfície mapeada por radar. Ou talvez existam tempestades elétricas de uma magnitude bíblica, raios contínuos que forçam os átomos a se unirem contra sua vontade. Mas todas as simulações destas fontes abióticas falham. Elas não conseguem produzir a quantidade de gás necessária para manter a vela acesa contra o vento solar. Quando eliminamos o impossível, o que resta, por mais improvável que pareça, deve ser a verdade. E a verdade que se insinua através dos dados espectrais é que a atmosfera de Vênus não é um espaço vazio, mas um habitat. Somos forçados a imaginar uma biosfera que não rasteja na lama nem nada nos oceanos, mas que cavalga o vento. Esta seria uma ecologia inteiramente aérea, um conceito que na Terra é transitório, pois aqui os micróbios usam o ar apenas como uma estrada para viajar de um hospedeiro a outro. Em Vênus, o ar seria o destino final. Mas chamar isso de ar é um eufemismo perigoso. As gotículas que formam o manto de nuvens venusianas não são água infundida com ácido. Elas são ácido sulfúrico concentrado, uma substância tão corrosiva que dissolveria a pele, os ossos e o DNA de qualquer criatura terrestre em segundos, reduzindo a complexidade biológica a uma lama de carbono irreconhecível. A vida, como a conhecemos, é uma dança delicada de moléculas longas e dobradas, proteínas e ácidos nucleicos que dependem da água como solvente e suporte estrutural. O ácido sulfúrico ataca essas ligações como uma tesoura molecular, cortando a própria base da arquitetura da vida. Portanto, se algo vive nessas nuvens, não é um parente distante da vida terrestre. É um alienígena no sentido mais profundo da palavra. Precisamos conceber uma bioquímica que não apenas tolere o ácido, mas que o abrace. Talvez essas criaturas microscópicas utilizem o ácido sulfúrico como solvente, substituindo a água em suas células.
Ou talvez tenham desenvolvido uma armadura impenetrável. A natureza nos oferece pistas na forma de materiais como a cera, o grafite ou certos polímeros plásticos que riem na cara da corrosão ácida. Podemos imaginar células encapsuladas em conchas de cicloocta-enxofre, uma forma de enxofre cristalino que formaria um escudo perfeito contra o ambiente hostil. Dentro dessas fortalezas microscópicas, o metabolismo seria uma alquimia estranha. Na falta de luz solar direta, nas camadas mais profundas e escuras das nuvens, ou para se protegerem da radiação letal nas camadas superiores, esses organismos poderiam realizar uma forma de fotossíntese anoxigênica ou quimiotrofia, alimentando-se do próprio enxofre que satura seu mundo. A produção de fosfina, neste cenário, não seria o objetivo da vida, mas o seu escapamento, o subproduto residual de um esforço desesperado para extrair energia de um ambiente químico avaro. Há uma elegância trágica na hipótese do ciclo de vida venusiano. As nuvens de Vênus não são estáticas. Elas são um sistema circulatório planetário. Gotículas crescem, colidem e, inevitavelmente, tornam-se pesadas demais para flutuar. Elas chovem, mas em Vênus, a chuva nunca atinge o chão. A temperatura abaixo da camada de nuvens sobe vertiginosamente, até atingir níveis que derretem chumbo. As gotículas que caem evaporam muito antes de tocar a superfície, desintegrando-se em uma névoa seca e escaldante. Para uma biosfera aérea, esta zona de evaporação é o abismo da morte. Qualquer micróbio preso em uma gota que cai estaria condenado à incineração. A única esperança de sobrevivência para a espécie seria um ciclo de vida que desafia a gravidade. Talvez, ao sentirem que sua gota hospedeira está secando e caindo, esses organismos entrem em um estado de estase, tornando-se esporos desidratados, leves como poeira. Esses esporos seriam então capturados pelas correntes térmicas ascendentes, os elevadores atmosféricos que sobem do inferno da superfície, carregando a vida adormecida de volta para as camadas temperadas e habitáveis das nuvens superiores. Lá em cima, onde a temperatura é amena e a pressão é semelhante à da Terra, o esporo encontraria uma nova gotícula de ácido, acordaria de seu sono mineral e reiniciaria o ciclo de reprodução, metabolizando, dividindo-se e exalando fosfina antes que a gravidade o puxasse novamente para baixo. Uma existência definida por uma queda perpétua e uma ressurreição levada pelo vento. Essa visão desafia a fronteira entre o vivo e o inanimado. Se um sistema químico é capaz de manter sua complexidade, replicar-se e evoluir, mas é feito de materiais que consideraríamos tóxicos e habita um meio que dissolve nossas máquinas, ele ainda é vida? Estamos acostumados a procurar vida onde há água líquida, seguindo um mantra que a NASA estabeleceu décadas atrás. Mas Vênus nos obriga a confrontar o chauvinismo da água. A água é um solvente maravilhoso, mas não é o único líquido no universo. O universo é vasto e criativo, e a química do carbono é versátil o suficiente para se adaptar a condições que nos parecem pesadelos dantescos. O paradoxo da fosfina é, portanto, um espelho. Ele reflete nossa ignorância sobre as potencialidades da matéria. Se a vida pode surgir e persistir nas nuvens de ácido de Vênus, metabolizando enxofre e desafiando o Sol, então a vida não é um milagre raro que exige um jardim do Éden perfeito. Ela é, em vez disso, um imperativo cósmico, uma força teimosa que infecta a matéria onde quer que haja um gradiente de energia para explorar. A detecção desse gás instável sugere que a biosfera de um planeta não precisa estar ancorada em rochas
ou oceanos. Ela pode ser uma entidade atmosférica, uma coroa viva que envolve um mundo morto. Vênus pode ser um planeta com duas faces, uma superfície geológica estéril, punida por um efeito estufa descontrolado, e uma atmosfera superior vibrante, onde a biologia encontrou refúgio nas alturas, flutuando acima da ruína. Mas aceitar essa possibilidade exige mais do que imaginação. Exige uma reescrita dos nossos manuais de biologia. Exige que olhemos para o ácido sulfúrico não como um agente de morte, mas como o sangue de uma biosfera alienígena. E se essas nuvens estão vivas, o que isso nos diz sobre a história do nosso próprio sistema solar? Poderia Vênus ter sido o primeiro berço da vida, um irmão mais velho que, ao ver seus oceanos ferverem, enviou seus filhos para os céus em uma última tentativa desesperada de sobrevivência? A linha que separa a química complexa da vida simples é tênue e envolta em névoa. Em Vênus, essa névoa é ácida e esconde segredos que podem mudar nossa compreensão de nosso lugar no cosmos. Enquanto observamos os dados espectrais, vendo a assinatura da fosfina piscar como um farol através do abismo interplanetário, somos deixados com a inquietante suspeita de que não estamos olhando para um fenômeno geológico estranho, mas para a respiração de um vizinho que pensávamos ter morrido há bilhões de anos. Se a vida pode suportar o inferno, onde mais ela estaria se escondendo? Em uma catedral de silêncio estéril na Califórnia, onde o ar é filtrado até que reste menos poeira do que no vácuo entre as estrelas, figuras vestidas de branco movem-se com a reverência de monges, transcrevendo escrituras sagradas. Eles não estão apenas montando circuitos e polindo lentes. Eles estão forjando emissários. Diante deles, repousa um esqueleto de titânio e cerâmica. Uma estrutura projetada não para conquistar, mas para sobreviver. É uma cena que evoca os antigos estaleiros, onde a madeira era curvada para enfrentar oceanos desconhecidos. Mas o mar que aguarda esta nave não é feito de água salgada. É um abismo de calor esmagador e nuvens de ácido sulfúrico. A humanidade decidiu, após décadas de hesitação e sobrevoos distantes, que não basta mais olhar para Vênus através de telescópios ou orbitadores que mantêm uma distância segura. Chegou a hora de mergulhar. Esta nova armada, concebida nos corredores da NASA e da ESA, representa uma mudança fundamental na filosofia da exploração planetária. Durante muito tempo, contentamo-nos com a topografia e a física básica, mapeando montanhas invisíveis através do radar. Mas a próxima geração de exploradores, missões como a Da Vinci e a Envision, carrega um propósito diferente. Elas são detetives forenses enviados para uma cena de crime que esfriou há bilhões de anos, ou talvez para um berçário que ainda está ativo, escondido sob o véu tóxico. O objetivo deixou de ser apenas a geologia para se tornar a intimidade química. Para compreender a audácia desta empreitada, devemos visualizar o que significa descer através da atmosfera venusiana. Imagine uma sonda encapsulada em um escudo térmico, uma pérola de tecnologia caindo no céu. À medida que ela penetra as camadas superiores, a radiação ultravioleta do Sol bombardeia o topo das nuvens, quebrando moléculas e criando uma sopa reativa. Mas é nas camadas intermédias, na zona temperada onde a pressão e a temperatura mimetizam um dia de primavera na Terra, que a verdadeira caçada começa. Aqui, a sonda abre seus narizes eletrônicos, espectrômetros de massa de precisão cirúrgica, inalando a atmosfera alienígena. O que estes instrumentos buscam é uma violação das regras. No universo inanimado, a química tende ao repouso. Deixados sozinhos,
os elementos reagem até atingirem um estado de equilíbrio, como uma bola que rola até o fundo de um vale e para. A entropia dita que a energia se dissipe e a ordem se desfaça. Uma atmosfera em equilíbrio químico é uma atmosfera morta. É um acorde final que ressoa para sempre sem variação. Mas a vida é o grande rebelde. A vida é a força que empurra a bola colina acima. A vida consome energia para manter a complexidade, exalando subprodutos que não deveriam estar lá, criando um desequilíbrio termodinâmico constante. Se olhássemos para a Terra de longe, veríamos oxigênio e metano coexistindo na atmosfera. Pelas leis puras da química inorgânica, esses dois deveriam reagir e anular-se mutuamente em um curto período geológico. O fato de ambos persistirem em abundância é um grito, uma sirene de alarme anunciando que algo na superfície está repondo esses gases continuamente. É essa dissonância química que as novas sondas buscam em Vênus. Elas não procuram apenas um gás específico, mas uma relação, uma tensão entre moléculas que a geologia sozinha não consegue explicar. A missão Da Vinci, por exemplo, é projetada para ser um laboratório químico em queda livre. Durante sua descida de 1 hora, ela engolirá amostras de gás em diferentes altitudes. Ela busca a impressão digital de isótopos de gases nobres, o xênon e o criptônio, que agem como historiadores imortais, guardando a memória de como a atmosfera se formou e se a água líquida já fluiu em oceanos vastos e perdidos. Mas, mais crucialmente, ela busca compostos orgânicos complexos, cadeias de carbono que servem como tijolos para a arquitetura da vida. Encontrar aminoácidos ou polímeros complexos nas nuvens de Vênus seria como encontrar um relógio funcionando nas areias de Marte. A natureza inanimada pode criar carbono simples, mas a complexidade exige um arquiteto, seja ele o tempo profundo ou a biologia. Enquanto isso, a missão Envision da ESA orbitará acima, utilizando radares para penetrar o solo, buscando vulcanismo ativo. Isso é vital, pois um planeta vivo geologicamente fornece a energia e os nutrientes necessários para sustentar uma biosfera aérea. Se Vênus for um mundo estagnado, as chances de vida diminuem. Mas, se seus vulcões ainda rugem, cuspindo minerais frescos e calor na atmosfera, então o ciclo de nutrientes necessário para a vida pode estar completo. Imagine o planeta como uma bateria gigante. Os vulcões são o polo positivo, a radiação solar, o negativo, e a atmosfera, o meio condutor, onde a vida poderia, teoricamente, explorar esse fluxo de energia. O desafio de engenharia para realizar essas medições é comparável a construir um submarino capaz de operar dentro de um forno de fundição. Os sensores devem ser protegidos por janelas de safira e blindagens de aerogel, pois a atmosfera de Vênus é, em essência, um fluido supercrítico perto da superfície. Uma substância que não é nem gás, nem líquido, mas possui a densidade de um oceano e o calor de um incêndio. A eletrônica convencional derreteria ou falharia em minutos. Portanto, estamos desenvolvendo chips de carboneto de silício, cérebros eletrônicos capazes de pensar e calcular enquanto brilham com o calor vermelho, operando em temperaturas onde o chumbo se torna líquido. Esta nova era de exploração não é apenas sobre a confirmação de dados antigos. É sobre a resolução de um paradoxo. Durante décadas, nossos modelos climáticos e químicos de Vênus continham lacunas. Havia absorvedores de ultravioleta desconhecidos nas nuvens, manchas escuras que mudavam com o tempo, comportando-se de maneira assustadoramente semelhante a colônias de bactérias florescendo e minguando. Eram fantasmas nos dados,
sussurros que poderiam ser explicados por cloro férrico ou enxofre alotrópico, mas que nunca se encaixavam perfeitamente nas previsões. As novas sondas trarão a verdade, mas a verdade pode ser complexa. Não estamos necessariamente esperando encontrar uma célula completa acenando para a câmera do microscópio. É mais provável que encontremos uma química precursora, um estado de quase vida, onde sistemas autocatalíticos evoluem e competem sem ainda possuírem a maquinaria completa de um organismo terrestre. Isso nos forçaria a redefinir o que significa estar vivo. Seria a descoberta de uma segunda gênese ou apenas uma química exótica que mimetiza a biologia? A busca por desequilíbrios termodinâmicos é, em última análise, uma busca pela ordem no caos. Se a sonda detectar um gradiente químico acentuado, uma concentração de energia potencial que se recusa a dissipar, teremos encontrado o motor de Vênus. E se esse motor for biológico, as implicações filosóficas despedaçarão nosso senso de solidão cósmica. Imagine o momento em que os dados começarem a fluir, viajando na velocidade da luz, através do vazio, recebidos pelas grandes antenas da rede de espaço profundo. Uma sequência de números binários que se traduz em um espectro de massa. Um pico no gráfico onde não deveria haver nada. O silêncio na sala de controle, o mesmo silêncio da catedral onde a sonda foi construída, será quebrado não por aplausos imediatos, mas pelo suspiro coletivo de uma espécie que percebe que o universo é muito mais estranho e fértil do que ousava sonhar. Estamos nos preparando para distinguir entre a geologia, que é a respiração da rocha, e a biologia, que é a respiração da vida. A distinção pode ser sutil. Uma molécula a mais aqui, uma proporção isotópica desviada ali. É um trabalho de precisão absoluta realizado no ambiente mais caótico do sistema solar. Se a próxima década revelar que Vênus é estéril, que seus desequilíbrios são apenas truques da fotoquímica e do vulcanismo, teremos aprendido uma lição valiosa sobre a raridade e a fragilidade da biosfera terrestre. Vênus permanecerá como o nosso espelho sombrio, o aviso do que acontece quando o efeito estufa corre desenfreado, um mausoléu planetário de beleza terrível. Mas se encontrarmos a assinatura do metabolismo, se descobrirmos que nas nuvens ácidas, a 50 quilômetros de altura, algo está comendo, crescendo e morrendo, então o céu noturno mudará para sempre. Deixaremos de olhar para as estrelas como fornalhas distantes e indiferentes e passaremos a vê-las como faróis, iluminando arquipélagos de vida. A fronteira entre o vivo e o não vivo se dissolverá, e Vênus, a estrela da manhã, tornar-se-á o arauto de uma galáxia desperta. Essas máquinas, nossos avatares de metal e silício, estão prestes a fazer a pergunta final ao nosso vizinho mais próximo. Elas descerão na escuridão, provarão o veneno e buscarão a doçura da complexidade oculta. E enquanto aguardamos seus relatórios, ficamos suspensos na vertigem de uma possibilidade que oscila entre a solidão absoluta e uma vizinhança cósmica superlotada, onde a vida não é um milagre, mas um imperativo teimoso da matéria. Em 17 de fevereiro do ano de 1600, no campo de Fiore, em Roma, um homem foi amarrado a uma estaca enquanto uma multidão observava em silêncio, inquieto. As chamas que consumiram Giordano Bruno não foram acesas apenas por heresia religiosa, mas pelo terror de uma ideia. Bruno ousou sugerir que as estrelas eram outros sóis, cercados por seus próprios planetas, e que esses mundos distantes poderiam abrigar vida. Naquela época, a mera sugestão de que a humanidade não era o centro absoluto da criação, o único palco onde o drama da existência se desenrolava, era uma ofensa capital.
Enquanto a fumaça subia aos céus, levando consigo o último suspiro do filósofo, a humanidade optou por fechar os olhos e permanecer na confortável ilusão de sua própria solidão sagrada. 4 séculos se passaram desde que aquelas cinzas se espalharam pelo vento romano. Nossos telescópios cresceram, nossas equações amadureceram, mas o medo ancestral permanece o mesmo. Continuamos a olhar para o céu noturno como quem olha para um espelho vazio, esperando ver apenas o nosso próprio reflexo. A confirmação definitiva de vida nas nuvens ácidas de Vênus seria o momento em que o espelho finalmente quebraria. Não seria apenas uma descoberta biológica, mas o cumprimento final da profecia de Bruno e o desmantelamento da última barreira do nosso ego cósmico. Se encontrarmos micróbios flutuando naquelas camadas sufocantes, metabolizando enxofre e desafiando a lógica da sobrevivência terrestre, a narrativa da vida, como um milagre estatístico, colapsa instantaneamente. Durante muito tempo, nos consolamos com a ideia de que a Terra é uma zona de cachinhos dourados, um acidente feliz onde a temperatura, a água e a química dançaram em uma sincronia impossível de ser replicada. Acreditávamos que a vida era frágil, uma chama de vela que precisava ser protegida dos ventos fortes do universo. Vênus nos ensinaria uma lição muito mais violenta e grandiosa. Ela nos diria que a vida não é uma exceção delicada, mas um imperativo teimoso da matéria. Assim como a gravidade puxa as pedras para o chão e o eletromagnetismo une os átomos, a vida pode ser uma propriedade fundamental do universo, uma consequência inevitável da termodinâmica. A natureza abomina gradientes de energia não utilizados. Se há energia química disponível, seja na luz solar, filtrada pelas nuvens de ácido sulfúrico, ou nas fontes hidrotermais do fundo dos oceanos terrestres, a matéria se organizará complexamente para dissipar essa energia. A vida deixa de ser mágica para se tornar uma máquina eficiente, um motor que o universo constrói para equilibrar suas próprias equações. Imagine o impacto dessa revelação nas catedrais da filosofia humana. Desde Copérnico, fomos forçados a recuar. Primeiro, aprendemos que não estávamos no centro geográfico do sistema solar. Depois, Darwin nos mostrou que não éramos seres divinos moldados do barro, mas primatas que aprenderam a sonhar. Hubble nos mostrou que nossa galáxia é apenas um grão de areia em uma praia infinita. No entanto, agarramo-nos à última fortaleza do excepcionalismo, a ideia de que somos a única matéria que pensa, sente e se reproduz. A vida em Vênus seria o golpe final. Significaria que a biologia é tão comum quanto a formação de basalto ou a condensação de nuvens. Ao olhar para a estrela d'alva no crepúsculo, a humanidade não veria mais apenas a deusa da beleza ou o arauto da manhã. Veríamos um vizinho barulhento. Aquele ponto brilhante no céu deixaria de ser um objeto de admiração estética, estéril, para se tornar a prova de que o universo não é uma mansão vazia, com um único quarto ocupado, mas um complexo habitacional lotado, onde a vida floresce nas frestas, nos porões e nos sótãos, independentemente de quão inóspitas essas condições nos pareçam. Essa mudança de perspectiva altera fundamentalmente a equação de Drake, a famosa estimativa probabilística de civilizações ativas em nossa galáxia. Se a vida surge 2 vezes no mesmo sistema solar, em 2 planetas vizinhos com histórias climáticas divergentes, então, o termo que define a fração de planetas onde a vida se desenvolve aproxima-se de 100%. Isso transforma o céu noturno. Cada estrela que você vê deixa de ser um forno nuclear solitário e torna-se uma âncora para potenciais biosferas.
O silêncio do espaço, que tanto nos assusta, não seria ausência, mas apenas a nossa incapacidade de ouvir o coro. O universo se revelaria então, não como um vazio silencioso, mas como uma floresta escura. Uma floresta onde a vida é tenaz, agarrando-se a rochas flutuantes, escondendo-se sob crostas de gelo e navegando em ventos tóxicos. A confirmação venusiana eliminaria o grande filtro do início da vida. Sabemos que a gênese não é o gargalo. Se o gargalo existe, ele está à nossa frente, na sobrevivência das civilizações. Ou talvez não exista gargalo algum e o universo esteja simplesmente esperando que tenhamos a tecnologia certa para dizer olá. Considere a humilhação sublime que isso traria. Passamos décadas construindo radiotelescópios gigantescos para ouvir sussurros de galáxias distantes, ignorando o zumbido biológico na casa ao lado. É como procurar um amigo em outro continente, enquanto ignoramos a batida na nossa porta da frente. Vênus nos força a olhar para baixo, para a sujeira e a fúria dos elementos, para encontrar o sublime. A vida lá não seria feita à nossa imagem e semelhança. Não teria DNA como o conhecemos, nem proteínas familiares. Seria uma segunda gênese, uma árvore da vida completamente separada, crescendo em um solo alienígena. Isso nos obrigaria a redefinir o que significa estar vivo. Se a vida pode existir sem água líquida abundante, sem um campo magnético protetor, banhada em radiação e ácido, então as fronteiras entre o biológico e o geológico se tornam difusas. Talvez planetas inteiros sejam organismos, sistemas homeostáticos gigantescos onde a atmosfera, a litosfera e a biosfera são indistinguíveis. Gaia não seria apenas uma metáfora poética para a Terra, mas um modelo de engenharia planetária, aplicável ao cosmos. A descoberta também lançaria uma sombra sobre o nosso futuro. Se Vênus, que um dia foi semelhante à Terra, sucumbiu a um efeito estufa, descontrolado, mas ainda manteve a vida em seus refúgios aéreos, isso nos oferece um vislumbre de resiliência aterrorizante. A vida persiste mesmo quando o mundo morre. Isso nos dá a esperança de que a biosfera terrestre sobreviverá aos nossos próprios erros climáticos, mas também nos lembra de nossa irrelevância. O planeta pode continuar vivo muito tempo depois de nós, os vertebrados conscientes, termos desaparecido. Os micróbios de Vênus são os sobreviventes de um apocalipse, os herdeiros de um mundo que queimou. Eles são testemunhas silenciosas de que a inteligência não é necessária para a persistência. Nossa relação com o divino também seria reescrita. As escrituras de todas as grandes religiões foram escritas por homens que acreditavam que o céu era uma cúpula sobre suas cabeças. Como acomodar a existência de alienígenas microbianos na teologia da salvação? Talvez Deus não seja um arquiteto que desenhou planos azuis específicos para a Terra, mas um semeador que espalhou sementes em todos os campos, férteis ou não, deixando que a complexidade emergisse onde pudesse. A sacralidade da vida se expandiria para abranger o grotesco, o tóxico, o alienígena. E então haveria o impulso para ir até lá. Não mais com sondas robóticas suicidas que derretem em minutos, mas com missões projetadas para trazer amostras, para tocar essa outra vida. Imagine o momento em que um cientista, em um laboratório de contenção máxima na Terra, olhar através de um microscópio eletrônico e ver a estrutura celular de um organismo venusiano. Aquele momento seria o fim da nossa infância cósmica. Seria o instante em que perceberíamos que somos parte de uma comunidade galáctica, mesmo que os outros membros sejam apenas bactérias flutuantes.
a solidão existencial que tem assombrado a literatura, a arte e a filosofia humana por milênios evaporaria. Não estamos sós. Nunca estivemos. O universo é hostil, vasto e frio, sim, mas não é estéril. Ele é um jardim selvagem, cheio de ervas daninhas e flores estranhas que crescem no escuro. Ao aceitarmos a possibilidade de vida em Vênus, aceitamos também um novo papel para a humanidade. Não somos os donos do universo, nem seus observadores privilegiados. Somos viajantes que acabaram de acordar e perceberam que há outros passageiros no navio. O brilho da estrela d'alva torna-se um convite. Não para adorá-la, mas para compreendê-la. E nessa compreensão, talvez encontremos não apenas micróbios, mas uma cura para a nossa própria arrogância. Uma nova humildade diante da tempestade magnífica e viva que é o cosmos. Se a vida pode prosperar no inferno, então a existência é mais robusta do que jamais ousamos sonhar. E se ela está lá, tão perto, praticamente roçando a nossa atmosfera, o que mais está escondido na escuridão entre as estrelas, esperando apenas que tenhamos a coragem de acender a luz?